O Tesouro, de Manuel António Pina. Há muitos anos, no tempo em que o teu pai andava na escola, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário, vergado sobre o peso de uma misteriosa tristeza. O céu era alto e azul, os campos férteis, o mar e os rios cheios de peixes e de vida. As cidades eram quentes e luminosas, mas as pessoas que passavam entoalhavam-se com olhos tristes, caminhando apressadamente e sumindo-se dentro das casas. E quando se encontravam umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, falavam muito baixo, como se alguma coisa, um segredo terrível, lhes metesse medo. Quem, vindo de outras terras, chegava ao país das pessoas tristes e não compreendia. As pessoas eram boas e afetuosas e aparentemente só tinham motivos para ser felizes. Mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam ou mudavam delicadamente de assunto pedindo desculpa. Às vezes, porém, os visitantes demoravam-se mais tempo e depressa faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos naquele país. E esses amigos levavam-nos então às suas casas e, depois de terem trancado bem as portas e fechado todas as janelas, revelavam o segredo da sua tristeza. Então contavam que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro e que alguém lhe roubara. E que era um tesouro tão grande e tão valioso que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes muito surpreendidos. Sim, um tesouro. A liberdade. A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque nas suas terras a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse, desde que não fizesse mal a ninguém. E isso era tão normal que as pessoas nem davam pela liberdade. Eram livres do mesmo modo que respiravam. Respiravam e pronto. Sim, diziam. A liberdade é como o ar que respiramos. Só que quando nos falta, nós sufocamos cheios de aflição. E então descobrimos que sem ela não podemos viver. Então, e como é que é possível alguém viver sem liberdade? Então explicavam. Naquele país, as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam ou o que sentiam, nem como eles partir e visitar outros países e conhecer outros povos. Eles viviam fechados no seu país, como se ele fosse uma prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque seriam presas ou mesmo mortas. Ai, mas isso deve ser uma grande infelicidade, diziam os visitantes. Olha, não admira que vocês estejam sempre tão tristes. E os seus amigos, depois de irem espreitar de novo à porta para ver se alguém lá fora os espiava, contavam como era a vida de todos os dias no país das pessoas tristes. Havia polícias por toda a parte. Não os polícias bons que orientam o trânsito e prendem os ladrões, mas polícias para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Polícias nas fronteiras, para não as deixar sair. Até polícias que abriam as suas cartas e ouviam as suas conversas para descobrir o que pensavam e que as perseguiam e lhes batiam se elas não dissessem nem pensassem o que elas queriam que dissessem e que pensassem. Os meninos do país das pessoas tristes não podiam ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as revistas de que gostavam, mas só as músicas, os filmes e os livros que não eram proibidos. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era, ninguém sabia porquê, era proibida. As raparigas e os rapazes não podiam conversar, nem conviver uns com os outros e tinham que andar em escolas separadas, brincar em recreios separados por muros e por grades. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias. Era também muito proibido. E os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras em países longínquos e obrigados a matar gente que não conhecia e que nunca lhes tinha feito mal algum. E muitos deles morriam lá ou regressavam loucos ou estropiados.
Então, mas por que é que vocês não votam em governantes que acabem com todas essas coisas más e que vos restituam a vossa liberdade, o vosso tesouro? Estranhavam os visitantes. Porque nós também não podemos votar. Era espantoso. Não podem votar? Então como escolhem os vossos governantes? Nós não escolhemos os nossos governantes. Então, mas quem os escolhe? Ninguém sabe. Quem ouvia estas coisas ficava muito inquieto e subitamente o seu coração enchia-se também de tristeza e de amargura. O sol já não lhe parecia tão quente, nem o céu tão transparente e tão azul, e quando voltava à rua olhavam também em volta amedrontados, pensando que podia estar alguém a ser vigiado e seguido, e temendo até que alguém pudesse ler os seus pensamentos e sair da sombra para o castigar por causa deles. E de regresso ao seu país, compreendeu então como a sua liberdade era afinal um tesouro muito, muito valioso, e a partir daí passavam a velar por ele como por um bem raro de que a sua felicidade e a sua própria vida dependiam, lembrando-se muitas vezes dos amigos que tinham deixado sós e infelizes no país das pessoas tristes. Até que um dia chegou no país das pessoas tristes que as pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis, pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu alvoroçadamente para a rua e acompanhou os soldados, cantando e gritando: "Viva a liberdade! Viva a liberdade!" Os corações exaltaram de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e de cravos vermelhos. Os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas e as mulheres esqueceram-se do jantar e das limpezas de casa e correram para a rua com os filhos ao colo. E cravos vermelhos ao peito de toda a gente. E as pessoas choravam e riam, comovidas, confusas. As pessoas que tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe, elas regressaram. As portas das cadeias abriram-se e os presos voltaram a casa. Os jovens vieram da guerra, felizes por estar de novo rodeados de amigos e abraçar os pais e os irmãos. E os meninos e as meninas puderam pela primeira vez dar as mãos, falar, olhar-se, caminhar lado a lado sem medo de acusações nem de castigos. Todo o país transformou-se numa grande festa, ruidosa e transbordante. E as pessoas deixaram sair livremente do coração todas as palavras e todos aqueles sentimentos longamente acumulados durante os anos de infelicidade. Era o dia 25 de abril. E porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro da liberdade, esse dia passou para sempre a chamar-se o Dia da Liberdade. Sabes, tudo isto aconteceu há muito tempo. Ainda tu não eras nascido, num país muito distante. Esse país, agora, já não se chama País das Pessoas Tristes, chama-se Portugal e é o teu país. E o tesouro pertence-te a ti. És tu que agora tens que cuidar dele e guardá-lo muito bem no fundo do teu coração para que ninguém te roube outra vez. Porque esta história não é uma história inventada, é uma história verdadeira, lá aconteceu mesmo. Pergunta aos teus pais ou aos teus professores e eles irão contar-te mais coisas sobre o país das pessoas tristes e sobre o Dia da Liberdade. E ser muito feliz.